Lucas 24 continua após a ressurreição, mas agora longe do túmulo vazio. A cena muda para uma estrada. Dois discípulos caminham de Jerusalém para um povoado chamado Emaús. Não é apenas uma viagem, é um retiro emocional. Eles estão indo embora. Jerusalém era o lugar da esperança, mas agora para eles virou lugar de decepção. Tudo o que acreditavam parece ter desmoronado com a morte de Cristo. Enquanto caminhavam, conversavam sobre tudo o que aconteceu, tentando entender, tentando organizar as ideias, tentando dar sentido ao caos, e então algo surpreendente acontece. O próprio Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles. Mas o texto diz que os olhos deles estavam como impedidos de reconhecê-lo. Isso é profundamente significativo. Jesus está ali, presente, caminhando lado a lado, ouvindo cada palavra, e ainda assim eles não percebem. Quantas vezes isso acontece também conosco? Deus está agindo, Deus está presente, mas na nossa dor, nossa frustração ou nossas expectativas frustradas nos impedem de enxergar. Jesus então pergunta: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? Ele sabe a resposta, mas quer ouvi-los, porque Deus não está interessado apenas em resolver as nossas situações. Ele se importa com o que está acontecendo dentro de nós. Eles param entristecidos e um deles responde quase com ironia: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? É impressionante, eles estão explicando para Jesus sobre Jesus. Mas perceba como a compreensão deles está limitada. Eles dizem: nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Esperávamos. Essa palavra revela tudo. A esperança deles estava presa a uma expectativa equivocada. Eles esperavam um Messias político, libertador imediato, mas não entenderam o plano redentor de Deus. E é aqui que Jesus começa a transformar a conversa. Ele diz: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. E isso não é uma repreensão dura, é um chamado ao entendimento. E então vem um dos momentos mais extraordinários da Escritura. E, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Imagine essa cena. Jesus está mostrando que toda a Bíblia aponta para ele, desde Gênesis, passando pelos profetas, tudo converge na pessoa e na obra de Cristo. A cruz não foi um erro, foi cumprimento. O sofrimento não foi derrota, foi caminho. A morte não foi o fim, foi a ponte para a ressurreição. E aqui está a chave. Quando interpretamos a vida sem as Escrituras, tudo parece confuso. Mas quando a palavra ilumina, tudo parece fazer sentido e tudo começa a fazer sentido. Eles continuam caminhando, mas algo já está mudando. Quando chegam ao destino, Jesus faz como que se fosse seguir adiante. Mas eles insistem: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. Sem perceber, eles estão convidando o próprio Cristo a permanecer. E ele aceita. À mesa algo acontece. Quando Jesus toma o pão, abençoa, parte e lhes dá, e os olhos deles se abrem. Eles o reconhecem. E imediatamente ele desaparece. Por quê? Porque agora eles não precisam mais vê-lo com os olhos físicos. A fé foi despertada. Então eles dizem algo extraordinário. Porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava,
quando nos expunha as Escrituras? O coração ardia, mas eles ainda não tinham entendido. Isso mostra que a presença de Deus, muitas vezes, é percebida antes de ser compreendida. Há momentos em que algo dentro de nós é aquecido, tocado, despertado, mesmo antes de termos a clareza total. E o que eles fazem então em seguida? Eles se levantam na mesma hora e voltam para Jerusalém. O mesmo caminho que antes era de fuga, agora se torna o caminho de testemunho. O encontro com Cristo muda de direção, muda a direção. Eles encontram os outros discípulos e testemunham. O Senhor ressuscitou. Agora não mais teoria, é experiência. Eles viram, eles ouviram, eles creram. E isso nos leva ao coração do texto. Cristo não apenas ressuscitou, ele caminha com o seu povo. Mesmo quando não percebemos, ele está presente. Mesmo quando estamos confusos, ele está ensinando. Mesmo quando estamos desanimados, ele está reacendendo o coração. Na prática, isso muda tudo. Significa que você nunca está sozinho, mesmo quando parece. Significa que as suas crises não afastam Deus. Muitas vezes são exatamente o lugar onde ele mais se aproxima. É como alguém caminhando em uma estrada com neblina. A visão é limitada, mas isso não significa que o caminho acabou, nem que você está sozinho. Cristo está ali, falando, guiando, sustentando. Talvez hoje você esteja exatamente assim, caminhando, tentando entender, lidando com frustrações, com perguntas sem respostas. O texto te lembra de algo poderoso. Jesus não abandonou o caminho. Ele entrou nele com você. E no tempo certo, seus olhos também serão abertos. Pense nisso. Que Deus te abençoe.